Olá, meu nome é Marisa, faço parte da Igreja Batista Água Viva em Sorocaba e venho mais uma vez aqui compartilhar o nosso devocional. Estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica e essa semana terminamos o segundo livro de Samuel, que fala sobre os últimos feitos do rei Davi. O rei Davi, essa pessoa tão complicada, essa pessoa que cometeu tantos erros, essa pessoa que pôde nos ensinar muito, podemos nos identificar com o rei Davi, porque o rei Davi errava bastante, não é muito diferente do que acontece hoje conosco. Mas uma característica que salta aos olhos, tanto do rei Davi para com Deus, como com Deus para com ele, é a fidelidade. E é disso que eu gostaria de falar hoje. Fidelidade. O que seria fidelidade? De acordo com o dicionário, fidelidade é uma característica da pessoa que é fiel. A pessoa que assume seus compromissos e os cumpre, é uma pessoa que é constante em hábitos, constante em atitudes, uma pessoa rigorosa com conhecimento, uma pessoa que é exata, como uma balança. Tem que ser exato, tem que ser fiel. A balança sempre dá o mesmo peso. Ela não acha que hoje tem 1 quilo e aquele 1 quilo daqui a pouco tem 1,2 kg. A balança ela é exata. E essa palavra fidelidade vem do latim fidelitas, que vem do substantivo fides, que significava adesão do devoto aos preceitos de sua religião. Depois ela evoluiu e continuou tendo o conceito de adesão a um princípio religioso. E ela hoje é empregada como sinceridade, retidão, honestidade, responsabilidade, confiança. Aquele que possui fides, aquela pessoa que é fiel. Trazendo para os nossos dias, o que é ser fiel? Não estou falando do time de futebol, mas o que é ser fiel? Nós somos fiéis? Será que nós somos fiéis aos nossos compromissos? Será que nós vestimos a camisa? Porque só é fiel aquele que tem o sentido de pertencimento, aquele que sabe que ele pertence a algo, a alguma coisa. Quando a gente pertence, a gente é fiel. Por exemplo, quando pertencemos a uma igreja, devemos ser fiéis a ela. Quando nos casamos, pertencemos ao nosso cônjuge, aí entra a fidelidade, porque eu sei a quem eu pertenço. Davi sabia a quem ele pertencia, por isso, por mais que ele errasse, por mais coisas que acontecessem na vida dele e que o coração dele se inclinasse para fazer o mal, ele sabia a quem ele pertencia. Ele era fiel ao Senhor. Por isso que podemos ver nos Salmos, ele sempre dizendo que se arrependia e queria voltar a Deus, para o Senhor não tirar o rosto dele, não desamparar, porque ele também sabia que apesar dele não ser fiel, às vezes o Senhor era fiel sempre. O Senhor continua sendo fiel. Mesmo que a gente desvie, mesmo que a gente erre, mesmo que a gente tropece, o Senhor continua fiel. E a nossa fidelidade para com Ele, como é que anda? O salmista já dizia que é difícil hoje em dia confiar. Como é difícil? A gente fica falando assim, amigos, confiança mútua. Como é difícil quando a gente tenta pensar em quem a gente confia. É difícil encontrar. O salmista dizia a mesma coisa. Davi ele falava como é difícil encontrar alguém em quem se possa confiar, porque ele era sempre traído. Ele não só traía, ele era sempre traído. Traído por familiares, traído pelo general, traído pelo exército, traído pelo... Enfim, ele sempre tinha essa... Como nós temos hoje, essa desconfiança. Mas ele sempre sabia que se ele permanecesse fiel no Senhor, ele seria vitorioso. E ele sabia que com o Senhor, ele podia confiar sempre, que o Senhor permanece fiel. Portanto, o desafio é, somos fiéis a Deus o quanto Ele é fiel a nós? Difícil, muito difícil. Mas podemos sim permanecer fiel, buscar essa constância nos nossos relacionamentos, em todos, compromissos assumidos, seja compromisso com nossa família, com nosso cônjuge, com a igreja, com o nosso cargo na igreja. Às vezes, né, aquele desespero,
aquela vontade de desistir de tudo? Quantos têm vontade de desistir da vida, desistir da família, desistir do emprego, desistir das pessoas? Mas nós devemos lembrar que o Senhor é fiel e Ele deseja que sejamos fiéis também. Fiéis para com as pessoas, fiéis para com a Sua palavra, fiéis nos nossos compromissos. Ele deseja essa constância, essa retidão. Ele espera que seus filhos caminhem num caminho de retidão. Que possamos meditar nessa palavra e lembrar: o Senhor é fiel. E nós? Será que vestimos a camisa? Tenha uma semana abençoada na paz do Senhor.